Fala aí galera, beleza? Meu nome é Rafael e esse aqui é o SafeBet, beleza? Estamos aqui hoje galera para dar continuidade aí ao nosso ciclo de alavancagem que hoje chegou ao fim, mas que novamente já recomeçamos. Quem viu o vídeo anterior, né, o vídeo que saiu ontem, tá ligado no que aconteceu. Eu expliquei que eu ia fazer 2 entradas no dia, mas vamos com calma, vem para a tela do computador que eu vou te mostrar como é que foi o dia de hoje, beleza? Então galera, a apostinha de hoje foi essa aqui, acabou dando head. A gente queria aí, né, no jogo do Barcelona contra o Celta de Vigo, a vitória do Barcelona e assim, foi a emoção do início ao fim. Barcelona buscou uma recuperação aqui incrível, galera, e conseguiu vencer pelo resultado de 4-3 no finalzinho lá com o pênalti do Rafinha. E mais tarde, né, às 4 horas da tarde, teve Las Palmas contra o Atlético de Madrid. Pô, galera, aqui a gente só queria que o Atlético de Madrid não perdesse ou que fizesse pelo menos um gol. Acabou levando um gol do Las Palmas lá praticamente no último lance do jogo. Não quis jogar, galera. Foi um Atlético de Madrid que sofreu com Las Palmas o jogo todinho e vou te falar, simplesmente o Atlético mereceu essa derrota. Tá chovendo muito aqui agora, não sei se o som vai pegar, mas se pegar me desculpa, beleza? Mas mesmo assim vamos continuar. Com isso, galera, como o Atlético não conseguiu marcar nenhum golzinho para pelo menos empatar essa partida, a gente acabou levando o head. O Atlético perdeu o jogo e não marcou, e os nossos 19,15 reais de lucro voltaram para casa, mas relaxa que o nosso dinheiro está bem resguardado. E assim a gente encerrou, né, a primeira do ciclo somente com lucro. Lembrando que os 30 reais da primeira aposta já estavam resguardados lá na banca, guardadinho. E aí no vídeo de ontem eu falei para vocês que tinha uma outra entrada que eu queria entrar no clássico carioca entre Flamengo e Vasco, e era no mercado de cartões. E aí eu falei que se essa aposta aqui batesse de 19,15, olha só, ela aqui, ó. Se essa aposta aqui batesse, né, de 19,15, ia gerar R$ 31,36. E era o que eu iria utilizar nessa aposta aqui para o Vasco ter mais cartões na partida. Porém, se a aposta desse head, né, como vocês podem ver aí que aconteceu, eu ia ter que recomeçar utilizando meus 30 reais. E foi isso que aconteceu, galera. Próximo ali do jogo entre Flamengo e Vasco, eu fui lá, né, busquei na odd de 1,88 para o Vasco ter mais cartões no jogo, era o handicap menos 0,5. Coloquei os 30 reais da minha banca, né, os 30 reais iniciais, e de fato aconteceu. Acabou a partida em 0-0, só que o Vasco levou 2 cartões amarelos, enquanto o Flamengo só levou 1. Ou seja, Vasco teve mais cartões na partida e consequentemente conseguimos aí o nosso lucro, um lucro bem legal aí de R$ 56,40. Então, eu já recomecei um novo ciclo aqui, galera. Como você pode ver, já coloquei o Flamengo e Vasco para o Vasco ter mais cartões e com 30 reais gerou para a gente R$ 56,40. O que a gente vai fazer agora? Iniciar então o nosso ciclo de 5 apostas, beleza? Tiro então os meus 30 reais e automaticamente eu começo uma nova com 26,40. E eu já tenho a operação aqui, galera. A operação vai ser numa duplinha aqui, beleza? No campeonato italiano e no campeonato alemão. Nós vamos pegar os 26,40, já botei aqui de stake, e nós vamos nessas duas apostas. Vou mostrar aqui para vocês. Inter de Milão recebe o Bolonha fora de casa, vai ser na casa do Bolonha esse jogo, galera, e nesse jogo aqui eu quero que a Inter de Milão faça pelo menos um gol ou mais na partida, tá muito bom pra gente. E no jogo do São Paulo contra o Bayer Leverkusen, eu quero simplesmente o empate anula para o Bayer Leverkusen. O que significa isso? Eu quero que o Bayer Leverkusen vença o jogo, porém, se o jogo acabar empatado, simplesmente vai anular essa operação aqui e a gente ficaria no caso com o lucro de 1,30 só da Inter de Milão. E se caso o Bayer Leverkusen perca a partida, aí sim é head na operação. Essa duplinha deu uma odd de 1,65. Calma aí que eu quero explicar ela para vocês. Então, galera, estamos aqui no jogo do Bolonha contra a Inter de Milão. Galera, a história aqui é o seguinte, a Napoli jogou hoje, conseguiu vencer, né, o Monza, que estava lá embaixo, né, o lanterna da competição, e com a vitória da Napoli, que foi ali no segundo tempo, né, no finalzinho do jogo, com essa vitória da Napoli, ela igualou os pontos com a Inter de Milão. Isso obriga automaticamente a Inter a ir para o ataque, a buscar essa vitória, e a Inter em 32 jogos ganhou 21 partidas e perdeu 3. Porém, o adversário da Inter de Milão é muito complicado, galera. Vai pegar o Bolonha,
que está aqui na quinta colocação, brigando por uma vaga na Liga dos Campeões, né? Tanto que em 32 jogos, Bolonha ganhou 15 partidas e só perdeu 5. O Bolonha é a equipe que joga dentro de casa. Se a gente puxar aqui dentro de casa, galera, em 16 jogos, o Bolonha só perdeu 1 dentro de casa. Vai ser um jogo bem difícil. Ganhou 9 partidas e empatou 6. Se a gente pegar aqui a Inter de Milão fora, é o terceiro melhor visitante. Em 16 jogos, só perdeu 2, mas ganhou 9 vezes, e você pode ver que em 16 jogos a Inter marcou 35 vezes. Lembra que a gente quer um golzinho da Inter? Outro cenário bem interessante aqui, galera, se a gente pega o confronto entre eles. Eu gosto de pegar sempre de 2023 para cá, que é mais atual, né? Então a gente tem um total aqui de 5 partidas. Nessas 5 partidas, galera, a Inter de Milão só não marcou contra o Bolonha aqui, ó, nessa quinta partida aqui que foi 1 a 0 para o Bolonha. Fora isso, a Inter tinha marcado 2 gols. Aqui também, acabou não marcando, né? No tempo normal foi 0 a 0, mas é jogo de Copa. A gente está falando aqui de jogo de Liga. Então se a gente considerar que então só a Liga, ó, marcou aqui contra o Bolonha, até venceu a partida, 2 gols aqui para cima do Bolonha. Se a gente olhar aqui o Bolonha dentro de casa, galera, se liga que o Bolonha vem muito bem, mas tomou um golzinho aqui, ó, do Torino, tomou um golzinho do Milan, tomou do Cagliari, não tomou da Lazio, tomou da Napoli. Então nesses últimos 5 jogos aqui do Bolonha em casa, ele tomou pelo menos um golzinho aí em 4. É um cenário muito interessante. Já a Inter de Milão fora de casa, galera, se a gente pegar aqui os últimos 5 dela, ela marcou gol em todos os 5. Um cenário que agrada muito a gente, tá pagando uma oddzinha aí de 1,30 para um golzinho da Inter. E assim, que vem com uma vontade absurda de querer ganhar esse jogo, por mais que seja um confronto difícil. O outro lance aqui é o empate nula pro Bayer Leverkusen. Ele vai pegar o São Pauli. Galera, Bayer Leverkusen dificilmente vai ser campeão da Liga Alemã, porém ele não pode desistir. Tá aqui, né, numa distância razoável do Bayern de Munique, porém se vencer a sua partida, fica aí a 6 pontos de distância. Se eu não me engano, falta ainda 5 jogos para acabar o campeonato, né? E galera, o Bayer Leverkusen vai pegar o São Paulo, que está ali na 15ª colocação, brigando para não cair. É um time também que está um pouquinho desesperado. O resultado para esse time pode ser muito bom, mas ele pode querer ficar pelo menos um pontinho ali, né? Um empate, já que o Bayer Leverkusen é uma equipe muito boa. Em 29 jogos, o São Paulo perdeu 16. Praticamente aí a metade, né? Perdeu em jogos. Ganhou 8 partidas e empatou 5. Já o Bayer Leverkusen, em 29 jogos, só perdeu 2. Lembrando que a gente quer um empate anula. Vamos lá, galera, dentro de casa é o São Paulo que joga, e em 14 jogos eles só ganharam 3 partidas, empataram 4 e perderam 7. Já o Bayer Leverkusen, que é a equipe que joga fora, é o segundo melhor visitante, ainda não perdeu fora de casa, ganhou 9 partidas e empatou 5. Se a gente pegar aqui o confronto entre eles, só um minutinho aqui, deixa eu abrir. Aqui, o confrontos entre eles, não tem muitos confrontos, porque o São Paulo é uma equipe aí, né, que acabou vindo agora da segunda divisão, estava um bom tempo sem participar da Série A. Então, galera, no último confronto aqui, que foi no primeiro turno, nós tivemos uma vitória aí do Bayer Leverkusen, o mesmo Bayer Leverkusen que acabou sendo segurado aí pelo União Berlim, mas eu acredito que o São Paulo, cara, ele queira também jogar um pouco, queira fazer seus pontinhos, e isso vai abrir brecha para o Leverkusen tentar marcar, tentar sair na frente. Só não quero aqui que o Leverkusen perca. Claro que a vitória é mais importante porque o empate também anularia a nossa aposta, né? A nossa entrada no Leverkusen. Então vamos torcer, galera, para essa operação aqui. Se você gostou, já segue daí, beleza? Por sua conta em risco. Essa duplinha deu mod de 1,65. Coloquei o nosso lucro aí de 26,40. Se bater, a gente vai para 43,59. Um resultado bem legal. É a primeira do ciclo. Estou utilizando somente o meu lucro. Então, mesmo que eu tome head, meus R$30 iniciais já estão lá bem resguardado, bem quietinho. Ou seja, é uma estratégia de alavancagem bem safe, bem suave, com risco baixo aí de perder dinheiro. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí para o YouTube estar divulgando esse conteúdo para mais pessoas. Olha logo aqui do canal, é só clicar nela para você se inscrever, para continuar acompanhando, né, esse projeto, essa saga de R$30 para 200 que realmente está rendendo o abril inteiro. Esse mês todo a gente está nessa luta, mas graças a Deus a gente está conseguindo sem perder tanto dinheiro assim. Beleza, galera?